Olá, minhas amigas e meus amigos, na rede mais um Sassarico News, trollando as notícias da grande mídia. Vejam, qual de vocês conseguiu chegar aqui mais rápido que o tempo que o desembargador levou para soltar o Temer e toda a quadrilha, hein? Aliás, falando no Temer, eu vi ele entrar na polícia, na carceragem, na cadeia de terno, gravata e sapato. E vi ele sair também de terno e gravata e sapato do mesmo jeito que entrou. Eu fico com a sensação que esses dias que ele passou na cadeia, ele dormiu de gravata, terno, sapato, completo. Claro, macaco velho, ele não é besta, ele dormir sem calça, com o fiofó virado pra cima, né? Mais uma vez, o diz e o desdiz, o faz e o desfaz do presidente baixo clero se manifesta. Ele prometeu cortar 21 mil cargos federais e, na verdade, cortará apenas 159. Cleófas, o meu jornalista apocalíptico, diz que isso é uma merreca, que 159 milhões era o que o Temer gastava só de sorvete da Haas. Lembram? No Rio de Janeiro, o tempo continua quente entre o prefeito Crivella e o governador Pretzel, digo Witzel. Embora Cleófas, o anárquico, o chame de Auschwitzel. O governador Witzel diz que quer administrar o sambódromo. Ironicamente, Crivella disse: leva os hospitais municipais falidos de quebra. O governador disse: não, os hospitais eu não quero. Cleófas, meu chefe de cozinha da Cidade de Deus, diz: no rabo dos outros é refresco. São tempos bárbaros, a barbárie. Favela em São Paulo pega fogo e a classe média do entorno aplaude. Não percebe, são os idiotas, não percebem o simbolismo. A alegria do palhaço, e dos palhaços no caso, é ver o circo pegar fogo. Fernando Henrique Cardoso, o eterno, diz que presidente que não entende o Congresso pode cair. Claro que pode cair, é a lei da gravidade. Tudo que está em cima pode cair, o que é uma ameaça a todos os poderosos. Por isso que o Olavo quer revogar a lei da gravidade. Ele diz que é muito antiga e que não tem necessidade mais dela, porque se a Terra é plana, vai cair para onde? Minhas amigas e meus amigos, o Ministério da Falta de Educação está uma zona mesmo, está um caos, está a casa de mãe Joana. Todo mundo dá palpite e ninguém manda de fato. O Messias suspendeu por 2 anos a avaliação de alfabetização no país. Ele está em consonância com a minha sábia avó Nair, que dizia: a gente não olhando nem vê. Mas em se tratando de atos deste governo, já voltaram atrás e vai ter avaliação sim. Eu já disse a vocês, é só esperar um dia ou dois e tudo está no seu lugar, ou melhor, tudo volta fora do lugar. Ai. Fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Deu para entender? O Paulo Guedes, que acabou de cortar ainda mais verbas para a educação, declarou que com a venda do pré-sal vai destinar uma grande parte desta renda para as questões sociais, sobretudo para a educação. Não dá para entender. Alguém consegue acreditar nesse discurso bipolar? A teimosia parece uma característica deste governo. O Messias delegou a Paulo Guedes a missão de articular junto ao Congresso Nacional a reforma da Previdência. E a primeira coisa que o Paulo Guedes disse foi: não vou de jeito nenhum, não vou porra nenhuma perante a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Não vou lá explicar nada. Os magnatas, os financistas e os banqueiros continuam dizendo que a reforma é muito boa para o país. Lá para eles. Mas desse jeito fica difícil. Mas não disseram que era só tirar a Dilma que no dia seguinte tudo melhorava? Nós já vamos para o 3º ano sem Dilma e há 9 anos sem o Lula e tudo continua sendo culpa de Lula. Até o presidente do Chile, o tal do Pinheira, que é a cara do meu bolsomínio protologista mineiro, ele teve que vir a público dizer que não concorda com as afirmações do Messias. Mas isso não muda o meu tormento. Imaginem vocês levar uma dedada de um bolsonarista enquanto ele tece loas ao fascismo. Depois desta passagem muito construtiva de Messias pelo Chile, eu lembrei-me que a Bíblia nos cita e nos alerta para 4 demônios: o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. O destruidor, este último, parece que está fazendo ninho no Brasil e nas Américas. O mundo está mesmo perdido. Nós descobrimos agora que a família real britânica é comunista mesmo. O príncipe Charles, o herdeiro do trono, está com toda a família em visita a Cuba. Que horror! E todos estão arrumadinhos e comunistas! A cada dia que passa, os analistas abaixam mais e mais a previsão de crescimento do país. Falaram tanto da mandioca da Dilma, mas o país está vivendo a economia da mandioca, ou seja, crescendo para baixo. Afinal, um general disse o que se espera de quem tem caráter e dignidade. Olavo de Carvalho é um desequilibrado e um chulo. Eu fui procurar no Aurélio o significado de chulo, que eu já nem lembrava mais. Chulo significa grosseiro, indecente, obsceno, indigno.
Eu, hein? Depois dessa, se eu fosse o Olavo, eu parava de fumar. A farra dos investidores estrangeiros na Bolsa de Valores estava indo muito bem, até que cada um dos poderes só faltou xingar a mãe dos outros. Para acalmar, chamaram o posto Ipiranga para resolver esta questão. Chamar o Paulo Guedes para isso é como jogar gasolina no fogo. Minhas amigas e meus amigos, você lembra do Uri Geller, aquele que entortava facas e colheres só com o pensamento? Pois ele disse que fará a primeira-ministra May da Inglaterra desistir do Brexit, usando apenas de telepatia. Alguém tem aí o telefone do Uri Geller? Traz ele urgente aqui para o Brasil. Eu não vejo problema nenhum do Messias dar ordem para celebrar o golpe militar de 31 de março de 64. Porque também nós celebramos há mais de 100 anos o golpe militar que proclamou a República. Com isso, o Messias segue firme no seu caminho de fazer o Brasil voltar ao menos 50 anos no tempo. E com o tempo podemos voltar a 100 anos, por exemplo. Por exemplo, a febre amarela já está voltando. E com jeitinho a tuberculose também vai voltar. É pena que a Terra é plana, porque se ela fosse redonda, a gente ia voltando, até encontrar de novo o tempo presente. Mas a gente não pode se dar esse luxo. Porque regredindo desse jeito, voltando para trás, sendo a Terra plana, a gente corre o risco de cair todo mundo pela beirada, extasiados ao som de uma banda militar e com o Messias fazendo o papel do flautista de Amelim. Há 50 anos atrás, em 1968, os jornais noticiaram que o ditador Marechal Costa e Silva anunciava que estavam preparando a volta para a democracia. Depois disso veio o AI-5 e a democracia começou a voltar apenas 17 anos depois, quando foi firmado o Pacto Social que elegeu Tancredo Neves. Mais uma empresa foge do Rio de Janeiro, desta vez é o Laboratório Rocha. Como eu já disse, aqui no Rio nós vamos viver de camelôs, milícia e tráfico de drogas. É uma pena num estado maravilhoso desse, uma cidade que já foi maravilhosa. E o Google, navegando na nossa crise e se metendo na nossa economia, aproveitando o momento, diz que se nós aumentarmos a inclusão digital, nós poderemos gerar 70 bilhões de dólares a mais para o PIB. Onde o Google fala em inclusão digital, leia-se expansão e domínio total do Google na rede brasileira. Americano ser tão bonzinho. E o presidente da Latam disse que o Brasil está travado e que não tem solução tão cedo. Tem toda a razão. Quem quiser resolver a situação do Brasil tem que apelar para a matemática de Deus. Aquela que o MEC do Olavo está doidinho para ensinar para as nossas crianças. O jornal noticia que o Messias foi ao cinema de manhã e só começou sua agenda depois de 11h30 da manhã. O filme deve ter sido Titanic 2. Atacado pela deputada de direita Joyce Hausmann, o deputado de direita Kim Kataguiri diz que a articulação já era e que a Previdência, com sua reforma, já morreu. Eu faço um apelo à sensatez. A palavra é ótima. A sensatez do Messias. Distribui logo essas verbas, os cargos, meu senhor, porque casa que falta pão, todo mundo briga. Crisálida Viegas, como é que você vê esses bate-bocas que estão rolando pela direita? Foda-se o Wallace!